Muito boa noite, senhores espectadores. Seja bem-vindo a mais um programa à luz do Espiritismo. Iremos continuar com o tema em pauta Medicina e Espiritismo. Desta vez vamos responder às questões que nos foram surgindo ao longo destas 3 semanas e temos connosco o convidado de sempre, Coronel Costeira. Muito boa noite. Eu começaria então por lhe perguntar, ou por lhe fazer uma pergunta, peço perdão, do nosso espectador Joaquim Matos. Ele pergunta, diz: o senhor explicou que a maioria das doenças tem origem em vidas passadas. Se assim é, onde fica a hereditariedade confirmada pela ciência? Existirá também a chamada hereditariedade espiritual? De que forma o espírito interfere na geração do seu corpo? Bom, é evidente que nós não podemos dizer que, de facto, as doenças não sejam hereditárias ou não sejam congénitas. Mas o que está ainda distante da ciência, particularmente da ciência médica, é a relação que há entre os processos kármicos, os processos da reencarnação e os processos genéticos. Isso é que está distante. Nós atreveremos a dizer que, assim como o corpo físico tem ADN, e tem genes, e tem cromossomas, o corpo espiritual, porque é um corpo semimaterial, ou perispírito, também o estará. Mas como o homem ainda não se debruçou sobre essa investigação, ainda não se prendeu, digamos assim, ao interesse profundo que tem essa investigação sobre o perispírito e sobre aquilo que ele contém em si, ainda não chegaram a esse ponto. Mas há aqui uma coisa que é muito importante de referir, e o processo reencarnatório traz-nos isso. Todo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer fica gravado assim em ficheiros, como se fosse um computador. Evidentemente que nós costumamos fazer isso na nossa vida normal, tratamos de assuntos, no nosso aparelho vamos gravando ficheiros, assuntos que estudamos, que investigamos, vamos criando, digamos assim, uma memória, uma gravação daquilo que nós investigamos e, naturalmente, embora tenhamos resquícios, reminiscências daquilo que nós estudamos, mas para um melhor desenvolvimento do conhecimento, não é raro que a gente vá aos arquivos e busque os ficheiros para se comentar mais próximo. Ora, o perispírito, ou corpo espiritual, e que também é chamado para a psicologia o modelo organizador biológico, é sem dúvida um grande disco, um grande reservatório de conhecimentos, de atos, de ações por nós praticados. Portanto, tudo aquilo que a gente faz e que age sobre terceiros ou que age sobre nós próprios, de acordo com a lei, com o decálogo, tudo isso fica gravado nesse disco que é verdadeiramente o corpo espiritual ou o modelo organizador biológico. E, portanto, nós não escapamos porque o perispírito acompanha o espírito na sua trajetória evolutiva e naturalmente irá sendo cada vez mais ténue à medida que está em evolução, pois as gravações feitas e que tenham a ver, por exemplo, com não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, assim ou ao próximo, isto engloba todas as ações, pensamentos, palavras e obras que o espírito, enquanto ser inteligente, através do corpo, projeta sobre terceiros, ou à sua volta, ou sobre si próprio, tudo isso está lá gravado como atos contra a própria lei, contra a lei divina, contra a lei de Deus que estabelece regras para respeito daquilo que nos serve de veículo ou dos bens que nos são outorgados para administrar. Ora, é nessa perspectiva que quando o espírito se prepara para voltar ao corpo, para nascer de novo, aliás, isso é absolutamente indiscutível para todas as religiões cristãs, porque no capítulo 3 de João, bem lá claramente definido por Jesus, o homem tem que nascer de novo, o espírito tem que nascer de novo. É como o vento, mas tem que nascer outra vez para poder entrar no reino dos céus. E tem que nascer pela água e pelo espírito, quer dizer logo a seguir, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Logo, quando nós voltamos a nascer, trazemos para o corpo físico aquele que é, digamos assim, um elemento de ligação entre o espírito e o corpo, entre a energia e a matéria. E essa ligação é nem mais nem menos do que o disco, do que o perispírito, que tem toda a gravação. É claro que quando o espírito se aproxima com o seu corpo espiritual
de um corpo para, ou da hipótese ou perspectiva de um corpo para reencarnar, acontece aquilo que é um envolvimento magnético espiritual, isto é, o espírito tem que ter determinadas condições para que as manchas, as marcas que estão no corpo espiritual fiquem no corpo físico. E é aí que, nessa aproximação, já num estado mais ou menos de adormecimento, e por aquilo que eu chamo muitas vezes uma osmose psíquica, quer dizer, uma osmose espiritual, porque psíquica, como nós temos reafirmado, é tudo relacionado com o espírito ou com a alma, por uma espécie de projeção, digamos assim, das manchas perispiríticas, que o corpo vai, ou melhor, vai ser afunilado à custa de células masculinas e femininas, impulsionadas exatamente por esse perispírito em fase de reencarnação e de acordo com as suas necessidades evolutivas. Quer dizer, vamos dar um pequeno exemplo. Se, porventura, nós, numa vida anterior, tivemos encarnado com uma cirrose hepática, por exemplo, naturalmente que esse crime cometido contra nós próprios vai gerar no perispírito uma gravação desse teor. Quando o espírito se aproxima com essa mancha no perispírito dos pais, do pai ou da mãe, ou dos dois, não é? Essa mancha vai naturalmente influenciar os cromossomos, ou melhor, as células masculina e feminina, que lhe permitam, pela sua constituição, um corpo onde essa marca, essa mancha, vai ser vertida para depois, na nova desencarnação, se libertar desse problema. O que quer dizer que, provavelmente, a célula masculina e as células femininas irão resultar, por exemplo, o óvulo que matura e que vai ser lançado até chegar ao útero, e o espermatozoide que tem as características próprias para essa, digamos assim, essa injunção do corpo novo, corpo físico, vão ser impulsionados digamos assim, pela projeção magnética do próprio espírito, porque é aquele veículo que ele vai ter necessidade, é aquela formação que ele vai ter necessidade. E, portanto, a célula masculina e a célula feminina vão ser objeto de influenciação do espírito através do seu corpo espiritual ou do perispírito. E, portanto, é genético, são os genes do pai e os genes da mãe, mas a escolha genética é provocada ou produzida pelos espíritos, embora acolitados, envolvidos, ajudados, auxiliados por forças superiores que estão encarregadas do processo reencarnatório. Ora, é simultaneamente a consequência das gravações do perispírito, mas é também a predisposição fisiológica das células masculinas e femininas do pai e da mãe, que vão servir, portanto, geneticamente, que vão servir para a constituição desse novo veículo através da ligação que dá o ovo, que depois naturalmente vai ser tomado pelo espírito, através do seu perispírito, e vai dentro daquela multiplicação celular que a gente conhece, da ciência, e vai dar ao ser humano, um corpo humano, com todas as suas, digamos assim, características, às vezes lamentáveis, como é o caso das formações físicas ou das formações psíquicas, espirituais, ou até das doenças hereditárias ou congénitas, como a asma, enfim, paralisia, etc. Quando este espectador nos fala de hereditariedade espiritual, terá um pouco a ver com o facto de o próprio do espírito que vai reencarnar escolher, ou na preparação da sua reencarnação, se escolher a família, o pai e a mãe que tenham precisamente no seu ADN as características para o seu processo reencarnatório? Essa não é uma hereditariedade espiritual. A hereditariedade espiritual resulta do conluio, da conjugação de responsabilidades que os espíritos hajam tido no passado. E isto pode acontecer, por exemplo, um crime qualquer gravado, ou um ato, por exemplo, vamos supor, outra vez, cirrose hepática provocada pelo alcoolismo. Naturalmente que a ligação que possa ter havido responsabilização, por exemplo, nós conhecemos muitos casos, estivemos aí na Ilha da Madeira, havia uma certa preocupação dos pais, homens,
fazerem provar a água ardente aos seus filhos o mais cedo possível. E, portanto, naturalmente também ingeriam bebidas alcoólicas, mas desde uma idade muito prematura, do berço, naturalmente faziam aquela chupeta de pano com água ardente de cana dentro, davam bem, pois as crianças dormiam rapidamente, porque ficavam mais ou menos alcoolizadas. Portanto, essa ação de alcoolização, desde quase o ventre materno, mas desde o leite, não é? É da responsabilidade dos pais. Depois a sequência desse alcoolismo também é dos próprios. Portanto, há aqui um conluio, há aqui uma responsabilidade mútua e, naturalmente, numa vida posterior, assim, mas o pai vem com hepatite e aí o filho vem com hepatite. Mas é hereditário ou congénita, mas com certeza que é. Mas são espíritos que estão conluiados com os mesmos erros, com os mesmos crimes e vêm receber também nos mesmos, no seio da família exatamente onde praticaram esses crimes. Pode ocorrer que a mãe também esteja envolvida nisso, pode não ser a última vida, pode ser 3 ou 4 vidas atrás, ou vice-versa, os pais. Então, há uma ligação de continuidade de várias vidas, várias existências anteriores, que podem condicionar em determinada fase, quando se conjugam em determinadas situações, a que no mesmo lar se reúnam espíritos com responsabilidades comuns em erros graves do passado. E, portanto, isso poderíamos chamar uma hereditariedade espiritual. Quer dizer, as pessoas que cometem crimes em conjunto recebem as consequências em conjunto. O que não é de todo obrigatório, porque podem ter as consequências idênticas em outros lares, em outros locais. A nossa espectadora Anabela Caramelo pergunta: sendo o perispírito o modelo organizador biológico, é ele que dá a forma ao corpo físico, conforme as necessidades do espírito. No caso de embriões que se desenvolvem e formam fetos, mas que não têm espírito, o que é que dá forma a este corpo? Bom, essa questão dos falsas gravidezes, não é? Ou da gravidez sem... que acontece muitas vezes, até às vezes já a mola que é conhecido, às vezes são coisas que saem do ventre da mãe, que não têm forma humana. Há circunstâncias, eu conheço particularmente, e somente casos desses, em que o próprio embrião não se desenvolve, porque não tem condições, por exemplo, não tem cérebro, não tem qualquer, órgão desses, mas de maior responsabilidade, maior importância. E, portanto, naturalmente que não tem viabilidade. E quando os médicos descobrem essa não viabilidade, fazem muitas vezes um cirúrgico e retiram esse produto do ventre do útero materno. Mas pode acontecer e acontecia em muitos casos, em muitas circunstâncias das aldeias, gente pobre, que as coisas só eram descobertas no final. E, por outro lado, também pode ser uma indução mental da própria mãe. Há mães, às vezes, com a ansiedade tão grande de quererem engravidar, de quererem ter filhos, que podem produzir esse efeito, quer dizer, essa construção, digamos assim, um pouco aberrante, de um corpo que não é humano, é um corpo, quer dizer, nem talvez animal, porque a vida não continua, a vida não prossegue, não tem viabilidade. E nós conhecemos algumas descrições de esses seres, entre aspas, saírem do ventre materno e caírem logo para o lado e sem vida, sem ação. É quase como dizemos assim, um corpo que está a ser alimentado através do cordão umbilical, que está a ser alimentado pela mãe, com circulação de sangue, com isso tudo. Portanto, isso pode acontecer, desvios, digamos assim, desvios da gestação, isso pode acontecer. Mas agora, não o espírito nessa circunstância, não há espírito, não é modelo organizador biológico. Mas poderá ser, portanto, o que nos está a querer dizer é que é o corpo, ou esse poderá não é de um ser humano, com certeza, mas é formado pelo perispírito da mãe? Quer dizer, é pela vontade da mãe e com recurso, não ao perispírito da mãe, mas depois ao próprio corpo físico da mãe. Porque é o corpo físico, na ligação que tem em todas as funções, que vai alimentando com a tela mental da mãe a querer, denodadamente, ter um filho e, de repente, quer dizer, vai criando essa ilusão. Mas é assim, há ou não há fecundação? Há ou não há ligação genética? Bom, naturalmente que há, mas só quando há espírito é que há, por assim dizer, há lugar a um ser humano, vai lá, em potência, em formação, um corpo humano em formação e em desenvolvimento.
O espírito, quando se liga ao corpo, é ele que vai potenciar a formação das feições, a formação de determinadas características, e, portanto, se não há, as características não existem, as feições não existem, é um corpo amorfo, é um corpo mole, que mais tarde ou mais cedo acaba por ser rejeitado pelo corpo também. A próxima pergunta vem do espectador Jorge Silva. Ele pergunta, o feto terá memória antes da formação do cérebro? Para ver, a memória do espírito que aguarda no perispírito. Essa é que é a realidade, quer dizer, há pouco explicávamos que de facto é como se fosse um disco onde o espírito guarda aquela reserva de conhecimentos, aquela reserva também de sentimentos, de forma de estar, de forma de ser, de caráter, de personalidade, daquilo que é possível reservar. Porque o espírito é que é a personagem, o espírito é que tem caráter, o espírito é que tem personalidade. Agora, as características que lhes estão subjacentes é que podem ser guardadas nesse grande disco que é o perispírito. Naturalmente, se o espírito com o seu perispírito se junta ao corpo, ao novo corpo, logo há memória no perispírito. Há memória no perispírito que acompanha o espírito. Não há memória no corpo, porque o cérebro é apenas um órgão de exteriorização dos conhecimentos. Quer dizer, quando se constitui, evidentemente, o ser humano, espírito, perispírito e corpo, o computador que exterioriza aquilo que está nos ficheiros é o corpo físico, é o cérebro, é o cerebelo, é toda aquela constituição encefálica. E é a partir daí que, de facto, utilizando os órgãos da fala, os órgãos da audição, os órgãos da visão, etc., é para aí que se exterioriza aquilo que o espírito tem guardado no perispírito, nesse grande banco de memória, que é o corpo biológico, que é o perispírito. Portanto, é indiscutível, desde o primeiro instante, que essa reserva de conhecimentos, essa reserva da memória, está instalada no perispírito, que vai depois transferir-se para o computador corpo físico, para que é como a gente ter uma pen e liga no computador, transfere os ficheiros para o, digamos assim, o desktop ou para os documentos, e depois, a hora que cada um ele exterioriza-se. Aqui o perispírito vai passar para o corpo físico na medida em que o espírito impulsionar. Porque a exteriorização das ideias, dos conhecimentos, é uma ação do espírito que age, que forma, projeta os ficheiros naquilo que é necessário, que é o computador, que é o cérebro, e o cérebro depois, através de vários órgãos, exterioriza-os. Vamos prosseguir, mais uma questão de Rosa Pascoal. Do ponto de vista energético, o corpo físico debilitado oscila numa frequência diferente daquela quando em estado saudável. Como equilibrar essa energia vital? Bom, esta é uma resposta, uma pergunta que quase exigiria um seminário de resposta, porque tudo isso envolve uma série de conhecimentos, já fomos expressando ao longo de vários programas, e, portanto, quer dizer, o que é a debilidade do corpo físico, o que é que resulta dessa debilidade, ou de que é que essa debilidade resulta. E nós tínhamos que entrar aí no campo do funcionamento neuronal, do funcionamento do sistema nervoso central, do funcionamento do sistema nervoso periférico, e, portanto, teríamos que ver como é que essa debilidade se apresenta no domínio, digamos assim, da formação dos hormônios, ou das hormonas, no domínio de tudo isso, da serotonina, da melatonina, da noradrenalina, quer dizer, todas essas substâncias são responsáveis por uma certa vitalidade ou por uma certa ação. Portanto, quando o corpo está debilitado, as causas podem ser as mais diversas. Por exemplo, se a gente tiver uma dor no joelho que que tarda em passar, isso vai começar a constituir um motivo de reflexão, de profunda reflexão, de permanente reflexão. E isso causa um certo cansaço, causa um certo abatimento e naturalmente pode, se não for rapidamente combatido, causar ou trazer uma grande debilidade física, que naturalmente se projeta no espírito. Há aqui uma relação bionívoca entre aquilo que é o espírito sente e aquilo que sente o corpo. Porque, às vezes, o espírito está em baixa, está em queda, está em depressão, está aborrecido, está triste, está angustiado, vai projetar uma certa mudora, uma certa
quebra ao próprio corpo. Mas se o corpo tem qualquer debilidade orgânica, qualquer mau funcionamento, qualquer dor, qualquer sofrimento, transmite todas essas sensações ao espírito, que naturalmente não pode ficar bem, não pode estar bem com as dores, com os problemas que tem. Portanto, há aqui uma relação dúplice do espírito para o corpo, do corpo para o espírito. Ora, como combater isso? Naturalmente que há circunstâncias concretas, não é? A ciência laica, a ciência normal hoje, considerada como tal, os cientistas que desenvolvem a sua ação nesse campo, não têm em linha de conta o espírito. O espírito é uma coisa que é de gente atrasada, que é de gente inculta. E como não tem em linha de conta, tudo se circunscreve àquilo que é físico. Logo, quais são os caminhos a seguir para neutralizar essa situação? São os fármacos. São as conversas na área da psicologia, na área da psiquiatria, aquelas conversas que são muito bonitas, mas a maior parte das vezes não se destinam à psique, que é a alma, que é o espírito. E, portanto, são todos paliativos que são responsáveis, no nosso entendimento, bem entendido, há outras opiniões, são responsáveis por exemplo, dezenas de anos de depressão, dezenas de anos de tomada de antidepressivos, de medicamentos na área da psique. Ora, é necessário abrir o entendimento às coisas do espírito. E quando a gente abre o entendimento às coisas do espírito, há aqui medicamentos, há aqui medicações que são distintas. Quando Jesus falava a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, naturalmente que aquilo que é do corpo precisa de agentes para o corpo. Aquilo que é do espírito precisa de agentes para o espírito. Mas a depressão é causada por uma coisa física. Então há necessidade de tratar da coisa física, tratar do problema físico, para que o espírito acompanhe depois, no tratamento espiritual, o tratamento global, o tratamento integral. Mas, como não é assim o caso, fora dos conceitos considerados pela doutrina espírita, será muito difícil. Passamos digamos assim, a orientação para ser tratado pela doutrina espírita. Desde logo, é o esclarecimento profundo, claro, objetivo e simples. Porque a gente não pode falar a uma pessoa com poucos conhecimentos, com pouca história, até habituada a ter conceitos perfeitamente gravados, enfim, é assim porque é assim, num dogmatismo até doentio. A pessoa está habituada àquilo, não vale a pena estar a dizer, é assim, agora vamos tratar espiritualmente. O que é tratar espiritualmente? É tratar espiritualmente. Não, a gente tem que explicar muito concretamente a que se deve a doença. Mas o corpo debilitado perdeu serotonina, não tem melatonina, há insónia, não há essa substância melatonina que é responsável pelo sono. Então há que fazer um tratamento misto, um tratamento conjunto. Por um lado, para obstar a grandes esperas, que são sempre geradoras de depressão e de ansiedade, então vamos inocular determinada medicação nessa área dos antidepressivos. Mas num tempo limitado. Por outro lado, explicar, esclarecer, mostrar à pessoa o que é que tudo isso é. O que é que são as doenças psíquicas, chamadas pelos médicos ou pelos psicólogos. O que é que são as doenças espirituais. E então, faça essa circunstância, essa explicação, enfim, séria, sincera e clara, para que a pessoa entenda, de acordo com a sua faixa cultural. Depois disso, então, prescrever tratamento médico durante um tempo limitado para a área física, estabelecer um equilíbrio do funcionamento neuronal, etc, etc. E depois o tratamento espiritual, que tenha várias intervenções, isto é, a pessoa ela própria, nós somos espíritos, nós podemos gerar dentro de nós energias negativas, pensamentos negativos, perturbação negativa. E nós temos que ser esclarecidos, que, enquanto espíritos, do que é a vida, de onde vimos, o que estamos cá a fazer, para onde vamos, as razões por que nós nos defrontamos com determinados problemas, com determinados obstáculos, com determinadas doenças. Essa é, evidentemente, fundamental. E, para isso, temos que ir buscar os conhecimentos espíritas da reencarnação, da lei de causa e efeito, para que a pessoa entenda com clareza isto. E hoje é fácil, por exemplo, buscar em filmes de Hollywood, em filmes aí das grandes filmotecas mundiais, buscar casos de reencarnação, casos
de comunicação dos espíritos, é fácil hoje ir buscar provas evidentes das vidas anteriores, através daquilo que em medicina hoje chama terapia regressiva a vidas passadas, TRVP, e que está mais que demonstrado, seja a hipnose ou seja um envolvimento magnético, está mais demonstrado que já vivemos antes. E isso é indiscutível, Jesus também dizia o mesmo, o espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, então vem, já vivemos antes. Portanto, é necessário saber essas causas, o que está gravado no corpo espiritual nessas causas, o que estamos cá a fazer para que se minimizem os efeitos ou se neutralizem os efeitos, acusando às causas, eliminando as causas, para que depois os efeitos deste trabalho, deste tratamento, sejam positivos, seja a libertação de todos estes males. Portanto, é todo um processo de esclarecimento racional. Racional. E não de todo dizer a medicina não tem nada a ver com isto, não tem nada com a medicina. Nem dizer isto não é nada com a medicina, isto é tudo com o espiritismo. Não. São coisas complementares. E, portanto, há uma intervenção médica que tem que ser, às vezes, de choque, que é o caso da inoculação de determinados fármacos, determinados medicamentos, que podem ser na área da homeopatia, podem ser também na área da naturopatia. Tem que haver essa, digamos assim, essa intervenção para que haja um choque no funcionamento do sistema nervoso central e, por outro lado, tem que haver um tratamento espiritual para que se anulem as causas, porque as causas desse mau funcionamento do sistema neuronal, do sistema nervoso central, são, a esmagadora maioria das vezes, causas de vidas anteriores que hoje são, digamos assim, multiplicadas pela intervenção daqueles que foram prejudicados pelo espírito em que pauta ou que foram, de alguma maneira, tornados inimigos dessas experiências passadas. E de que forma o passo magnético pode contribuir no equilíbrio desta energia vital? É claro que o que acontece é que quando uma pessoa está sem energia precisa de uma... ou melhor, vamos começar por aí. Quando a pessoa está com problemas de sangue, de constituição sanguínea, ou baixa de plaquetas, ou baixa de glóbulos vermelhos, ou não sei o quê, a medicina usa, os médicos usam frequentemente a transfusão de sangue. Portanto, a pessoa tem o sangue em más condições, precisa de ser injetado sangue novo. Quando a pessoa tem falta de energia, precisa de ser injetada a energia. E, portanto, a transfusão de energia, a transmissão da energia, é uma forma de reparar provisoriamente aquilo que está funcionando mal no ser humano, que, volto a dizer, é este ser tríplice: espírito, perispírito e corpo. Portanto, o campo energético, o campo de irradiação da saúde do espírito sobre o corpo físico, é esse campo energético que muitas vezes é fraco, é nulo e que abre as portas ao mau funcionamento orgânico. Portanto, essa é a realidade. Quando se trata de fazer a projeção de energia, e hoje em física quântica isto está mais que demonstrado, as experiências dos físicos quânticos, não propriamente, nós sabemos disso, no espiritismo, nós temos esse conhecimento, com certeza, embora seja um conhecimento baseado na razão, no raciocínio lógico, não propriamente na comprovação, que agora vem a ser um instrumento muito importante da ciência, que é, dizem os cientistas de física quântica, quando a pessoa entra num processo de reflexão, depois entra num processo de meditação, e nesse processo de reflexão e meditação, que é a oração, e leva o pensamento às forças superiores, portanto, faz, digamos assim, uma sintonia vibratória com a energia superior, dizem os físicos quânticos e experiências laboratoriais que se acende no cérebro uma luz no centro do cérebro, exatamente na região do hipotálamo, onde estão as duas glândulas fundamentais de todo este processo que vimos falando, que é a glândula pineal e a glândula pituitária, ou a hipófise, a epífise e a hipófise. E aqui se acende uma grande luz. E são os físicos quânticos que dizem que esta é uma quantidade de luz, são quantos de energia. A física quântica estuda exatamente esses quantas de energia. E então, essa quantidade de energia, ao ser direcionada, com certeza, para um determinado objetivo, um determinado alvo, consegue que é projetada pelo pensamento. Se eu quiser, nessa oração, projetar sobre um doente, essa luz, essa vibração energética superior, vai na direção do doente e pode tranquilizar, acalmar e até resolver alguns problemas de distonias físicas ou somáticas. Pode resolver isso. E é a física quântica que está a dizer isso.
E é também a medicina que já vai, os médicos já vão constatando isso, quando fazem experiências em grandes hospitais, particularmente nos Estados Unidos da América, onde isso tem sido mais ou menos frequente, quando fazem essas experiências da bioenergia, isto é, dessa concentração do pensamento e depois da projeção através das mãos, que são as pontas, a projeção dessa energia luminosa sobre os doentes veem reduzidos em mais de 50%, em muitos casos, os efeitos das suas doenças. O que quer dizer que a bioenergia intervém no esbatimento dos efeitos das doenças, mesmo físicas. E também, com certeza que agora falamos nós como espíritas, e também essa projeção de energia afasta as vibrações de terceiros, de espíritos outros, que rodeiam muitas vezes o encarnado para se vingarem, para projetarem os seus pensamentos e as suas vibrações negativas, agravando as doenças ou até produzindo-as. Portanto, esta bioenergia, este passo magnético é fundamental. É claro que o passo magnético, nós conhecemos sindicato de passistas, há aí países onde há sindicato de passistas, em que não dá um passo por comércio, é a mesma coisa que estar a mascar chiclete, estar ali a fazer umas coisas e tal, porque recebem ao fim. Muitas vezes funciona, porquê? Porque a pessoa está com aquela fé de receber o passo e com aquela fé busca, como a mulher imobilista do Evangelho, vai buscar essa energia e dota-se dessa energia que a faz melhorar, porque há pessoas que estão ali a mascar os chicletes, a transmitir energia. Agora, os espíritas têm essa possibilidade de darem, ou de darmos essa bioenergia sem 3 segundos, porque não há dinheiro no espiritismo, não há recurso a pagamentos de qualquer natureza. E, portanto, aquilo que se dá em bioenergia dentro do espiritismo, do movimento espírita, é dado sem querer receber de volta, que a mão direita dê aquilo que a esquerda não venha a saber. Portanto, é uma coisa que é dada no anonimato, na simplicidade, mas com amor. E o amor em movimento, através dessa energia luminosa, com certeza que produz os seus efeitos. Necessário é que a pessoa saiba o que é que pode receber. Porque se a pessoa também estiver ali, como um saco de batatas, sem saber o que é que está a pessoa ali à frente, a dar-lhe um passo magnético, se não souber o que é que aquela transmissão de energia lhe pode fazer, também não vai receber nada, está fechado, é um vaso que está fechado. Portanto, há necessidade sempre deste esclarecimento, a verdade que liberta, e, por outro lado, perceber que a energia, em quantidade mensurável, hoje pela física quântica, está em jogo no passo magnético. Mais uma questão de Pedro Sousa. Como é que a doutrina espírita explica o mal de Alzheimer? A medicina diz que estes doentes não sofrem, pois não estão conscientes. Será então um resgate do cuidador? Bom, é assim, quer dizer que o cuidador e o utente, ou a vítima, ou o doente, com certeza que têm relações do passado. Esta situação do Alzheimer, ou do Parkinson, ou outras doenças, tem a ver com resgates, com karmas, com vidas passadas, com grandes problemas que se geraram. Não é obrigatório que a pessoa que sofre de Alzheimer tenha que sofrer de Alzheimer desde que nasce, porque as consequências que dão essa doença de Alzheimer, do esquecimento e até de alguma distonia vibratória e até do pensamento, do raciocínio, resultam naturalmente de períodos limitados de tempo, de erros e de ações negativas, e portanto não vai. É a mesma coisa que a pessoa apanhar asma quando nasce ou apanhar asma aos 50 anos. Quer dizer, se a pessoa só tem que andar 10 anos a sofrer as consequências das asma, não vai nascer e andar 100 anos a sofrer de asma. E portanto a pessoa pode apanhar essa doença que desencadeia ao nível do perispírito na altura certa, na altura própria, para que haja o período exatamente de resgate, que são aqueles anos que estão gravados no perispírito. Portanto, a doença de Alzheimer resulta naturalmente de uma aproximação do mau funcionamento cerebral, ou do Parkinson, que realmente abre caminho, abre as portas para que o espírito resgate. Dizer assim, na doença de Alzheimer o paciente não sofre. Isso é conversa materialista, porque ou, por exemplo, o mongoloide ou o débil mental não sofre, ou a pessoa que está profundamente incapacitada de raciocinar não sofre. Porque o corpo é a mesma coisa que a gente ter um computador, está cheio de vírus, a gente não consegue trabalhar no computador. Quando nós conscientemente dizemos assim, mas eu precisava de fazer isto, mas não posso, mas eu precisava de fazer isto, mas não posso, no caso do Alzheimer, que precisava de usar o meu cérebro e não posso, em toda a plenitude, precisava de me controlar e não consigo, então isso é para o espírito doloroso, porque
quando o espírito de um mongoloide, um débil mental, se desliga do corpo num processo de descanso, tem consciência do que se passa e sabe que aquele corpo é dele, que não se pode afastar sem chegar a hora e que não pode utilizá-lo conforme desejaria. Portanto, é um sofrimento do espírito. Agora, o sofrimento é de quem? É do corpo? O sofrimento não é do corpo. Quer dizer, as entradas, as ligações que vão fazer com que nós raciocinemos sobre a dor estão no corpo. Mas quem reflete, dói a perna, dói o joelho, dói muito ou dói pouco, somos nós espíritos. Nós é que fazemos essa análise. Como diziam os físicos quânticos, nós somos o observador dessas coisas. Somos aqueles que sentimos, os espíritos, somos aqueles que sentimos as injunções do corpo físico. E, portanto, aí, quando o espírito que está incapacitado de usar o seu computador físico, que é o corpo, se desliga, porque sempre se desliga, sofre. E, portanto, não vamos dizer que o doente de Alzheimer não sofre, que o doente de Parkinson não sofre, que o doente de não sofre. Sofre. Mas não vamos dizer que a pessoa que está em coma não sofre. Porque não é verdade. O corpo está ali paralisado e não reage. Mas o espírito que não se sente bem no corpo sofre por não poder utilizar o seu corpo por um mês, por um ano, por 2 anos, por 8 anos, por 15 anos, como já tem acontecido. Portanto, é a dor, o sofrimento do espírito existe, de facto. Antes de terminarmos, mais 2 questões. A primeira de Carlos Silva, ele pergunta qual a sua posição face às operações mediúnicas. Bom, houve tempo. Nós estamos ainda um dia deste a falar sobre como é que no Brasil o espiritismo se projetou em grande dimensão e faziam contas mais ou menos há 60 anos, mais ou menos por aí. Mais ou menos durante a fundação de Brasília, durante a construção daquela cidade. E nós falávamos que nessa época pontificava no Brasil um médium de extraordinárias capacidades chamado José Arigó. Foi, aliás, um filme abordando operações mediúnicas de José Arigó que me despertou também para o espiritismo. Porque Henrique Rodrigues era um parapsicólogo tão espírita, visitou Portugal ainda antes, talvez na altura do 25 de Abril, talvez antes, trazendo esse filme sobre José Arigó. Nessa época, José Arigó cortava com a faca enferrujada. A história não a vamos contar, mas de facto ele, com uma faca enferrujada, cortava onde havia tumores, onde havia problemas físicos e tal, tirava, cortava, retalhava, depois sem asepsia, mas também apareciam as cicatrizes, os tumores em frascos e a cicatriz sem derrame de sangue, sem hemorragia, etc. Quer dizer, essa situação provocou um grande alarme no Brasil e houve um grande abanão, digamos assim, na sociedade brasileira, que levou à acusação de que ele exercia ilegalmente a medicina, não podia ser cirurgião, não podia exercer aquela tarefa, e foi preso e foi condenado. Estava na prisão, mas os guardas da prisão não conseguiram suster a avalanche de povo que o buscava para resolver os seus problemas de saúde, os seus problemas físicos. É claro que, pronto, aquilo continuou até ao desencadear do processo, do julgamento, enfim, até que a própria filha do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi o pai, digamos assim, o pai de Brasília, o pai da construção da cidade que hoje é a capital do Brasil, foi ele que se viu, de repente, a braços com uma doença terrível da sua própria filha, correu todas as clínicas mais famosas do mundo, foi desenganado pelos médicos, não tinha solução, que levou a filha, o que fez levar a filha, à presença de José Arigó, e aí a filha, operada, da mesma forma o homem da faca enferrujada, com a faca enferrujada, ficou boa. E é esse ato em si que vai fazer com que o presidente Juscelino Kubitschek dê ordem de soltura, de libertação a José Arigó, e realmente, de alguma forma, tenha suspendido o processo, julgamento, e tenha dado campo a que houvesse digamos assim, um acreditar, uma credibilização dos espíritos, do movimento espírita, do trabalho espiritual. Então esses trabalhos iniciais, feitos com a faca enferrujada, com objetos cortados, depois tiveram a sua continuação, em vários médiums, até que o médico Edson Queiroz acabou também por entrar
nessa prática, digamos assim, das operações mediúnicas, com a utilização de instrumentos cortantes, são instrumentos físicos, mas também aí, até foi a própria Associação Médico-Espírita que lançou ao seu colega uma certa perseguição, e também ele desequilibrou-se, entrou para um campo que não devia ter entrado, que era um campo também do comprar e do vender as suas faculdades, e depois acabou por ser assassinado por um próprio empregado com a faca com que ele operava. Isto desencadeou um certo processo, digamos assim, de combate a essas técnicas de cirurgias mediúnicas, não é? E a mudança foi impositiva, quer dizer, não houve outra forma senão mudar a técnica e passar a provocar, ou digamos assim, a patrocinar umas operações mediúnicas sem intervenção de objetos cortantes, sem intervenção de facas ou de outros instrumentos. E isso acaba por ser também um centro grande, um centro espírita Tupiara do Rio de Janeiro, que produzia essas operações em salas, em várias salas, que tivemos a oportunidade de visitar, operações com uma asepsia que eu nunca tinha visto em hospitais públicos, até portugueses, e de maneira que realmente isso depois voltou-se, quer dizer, os médiuns que tinham a faculdade digamos assim, de agir, a faculdade de cura ou de intervir em termos de intervenção espiritual, física, passaram a ser acolitados, passaram a ser acompanhados por equipas de pessoas que se concentravam, que faziam concentração, que cediam fluidos, que cediam energia, e as operações mediúnicas passaram a ser feitas, na sua quase generalidade, passaram a ser feitas nessas mesas operatórias, com certeza, mas com corrente, digamos assim, fluídica, com corrente vibratória, enquanto durante essa corrente, essa concentração, se produziam efeitos físicos que depois eram comprovados como sendo a causa de determinados nódulos, tumores, caroços, etc., serem retirados, serem removidos. E até alguns deles aparecerem ao lado. Portanto, as cirurgias espirituais, ou esse processo de cura pela cirurgia, passou a ser feito mais para um processo de concentração e mais para um processo de efeitos físicos, que a mediunidade, como Kardec o demonstrou e explicou, que podem ser exatamente produzidos através da força mental, através da força do pensamento, através do ectoplasma cedido pelos médiuns que têm essas capacidades e que os espíritos manipulam e direcionam para intervir fisicamente junto daqueles que são operados, aqueles que são sujeitos à cirurgia. E esta questão no nosso ponto de vista, é muito importante, porque não vamos dizer que toda a gente tem essa capacidade, que não tem. Não tem. Nem toda a gente tem capacidade para fazer psicografia. Nem toda a gente tem capacidade para fazer psicopictografia, que é uma modernidade que, embora os nossos companheiros, nossos irmãos, e alguns agora apavorados com essa coisa da psicopictografia, porque misturam a simpatia com determinadas pessoas com as capacidades que as pessoas têm, mas queiram ou não queiram, ela existe, a realidade, como de musical, como de música, e como outros tipos de mediunidade. E, naturalmente, que elas existem, mas não são propriedade de todos. Há médiuns que querem ser médiuns de psicografia, de psicofonia, de psicopictografia, e de todas essas coisas, de música, etc. Quer ser tudo. E depois acabam por não ser nada, isso é tudo uma patranha, isso é tudo uma mistificação. Agora, que existe, existe. Que, se houver humildade, se houver simplicidade, se houver seriedade, é possível que isso desencadeiem essas capacidades e hajam sobre a matéria, no caso concreto, sobre o corpo humano. Mas nem toda a gente tem essas capacidades. Não, os centros agora eu também quero um médium de psicografia, eu também quero um médium de cura, eu também quero um médium de pintura. Não, isso não está assim ao alcance de qualquer pessoa que queira, eu também quero. Ou vamos fazer agora aqui um curso de pintura mediúnica. Todos vão pintar um jarro de flores de Renoir. Todos vão pintar não sei o quê de Miró. E depois acaba por ser, mas é uma miscelânea que não conduz a lado nenhum. Essas coisas não se fazem cursos para isto. São qualidades, são capacidades, são dons, como dizia Paulo na primeira epístola aos Coríntios, que se têm e que as pessoas trazem da vida espiritual. E que agora, pronto, faça compromissos assumidos, que agora se exterioriza. Portanto, é possível haver a cura espiritual, é possível haver a cirurgia espiritual, mas há pessoas que têm essas características, mediunidade, efeitos físicos.
Última questão, de Paulo Albuquerque. O que é a saúde e o que é a doença à luz da doutrina espírita? É quase como dizer o que é o escuro, o que é o claro, não é? Porque só há luz, não há escuridão. Há luz e ausência de luz. Quando há ausência de luz, é noite, ou é escuro, ou etc. Então, quer dizer, esta questão digamos assim, falava o nosso Saúde ouvinte. e doença. Da saúde. O que é a saúde? Naturalmente que a saúde é a ausência da doença, não é? A pessoa, quando está tem saúde, mas de repente vira doente, já não tem saúde. O que falta realmente aqui definir é quais são as características, as orientações, as tarefas que são necessárias levar a cabo para manter a saúde, para garantir a saúde. Hoje sabe-se o que é preciso fazer para combater a doença, mas o que é fundamental é aprender a evitar a doença, porque não havendo doença, há saúde. A saúde é a ausência de doença. Aí a doença? Pois a doença é a ausência de saúde. E nesta perspectiva, o trabalho que devia ser feito era um trabalho de preparação das pessoas para a profilaxia da doença. E ao fazer essa profilaxia da doença, a prevenção da doença, certamente que se manteria ativa e positiva a saúde. Preservar a saúde. É claro que há aqui coisas que são muito importantes, por exemplo, mas eu trago um karma de outra vida, mas eu trago marcado isso. Já não há nada a fazer. O karma não é um destino, o karma não é um determinismo. O karma é uma sucessão ou de obstáculos ou de trabalho para resolver os obstáculos. E, portanto, eu posso ter um problema previsto na minha saúde, há uns que eu não tenho, é logo de nascença, porque elas barcam logo ao início, mas há um problema que eu posso vir a ter no âmbito da saúde. E eu, então, se eu fizer todos os possíveis para evitar as consequências, ou evitar o despertar desse problema, que pode ser em mim ou pode ser no próximo, não é só fazer a mim ou fazer ao próximo, como diz a lei, matar ou causar outro dano, mas pode ser também causar outro efeito positivo. Se eu produzir em mim próprio efeitos positivos, eu posso retardar a doença, retardar, e não morrer de doença, morrer de velhice. Mas posso fazer isto ao outro, posso ajudar a retardar a doença no outro, ainda que eu esteja a ajudar o outro, eu estou também, simultaneamente, a ganhar créditos, a gerar sinergias, a gerar vibrações dentro de mim que vão retardando, que vão adiando aquilo que é inexorável, porque é receber de volta aquilo que a gente semeou. Portanto, não é obrigatório nós nos libertarmos do karma pela dor, mas pode ser perfeitamente substituída a dor pelo amor, pelo trabalho em favor dos outros e também uma prevenção em nós próprios. Prevenirmos as doenças, evitarmos as doenças, lutarmos contra determinadas inclinações, determinadas, digamos assim, doenças por fixação da gula, outras coisas deste género, ou do fumo, outras coisas. Portanto, nós podemos fazer essa travagem, fazer essa paragem, digamos assim, para evitar que a doença se manifeste rapidamente. Não fizermos nada, porque ela vai manifestar-se. Então, é possível dizer que nós podemos viver saudáveis. Às vezes é que estamos um bocado distraídos. E vamos acabar, julgo eu, e eu queria antes disso o seguinte. Este tema, medicina e espiritismo, deveria ser tratado naturalmente, com outra profundidade, com outra realidade, pelos médicos. Eu penso, no nosso caso, em que dentro de pouco tempo, talvez, possamos ter o mesmo tema, agora, já abordado por médicos. Uns leigos, que talvez que não são espíritas, outros espíritas, vamos procurar que realmente haja essa possibilidade, de médicos espíritas convidem para uma tertúlia médicos não espíritas e nessa tertúlia, nessa reunião, possam abordar estas questões da medicina e espiritismo. Porque é evidente, falar de medicina e espiritismo sem ser um médico a falar, parece assim um absurdo. Agora, ele está agora armado também médico, agora também sabe tudo, não sabe nada, nós não sabemos a medicina laica, a medicina das universidades, a medicina, enfim, que é conhecida na Terra, enfim, desenvolvida, é trabalhada, é tratada pelos médicos que têm as suas licenciaturas, os seus doutoramentos na área civil. Mas era bom que esta questão de medicina e espiritismo fosse abordada por médicos espíritas, naturalmente,
que pudessem fazer esta passagem das duas situações, a parte física e a parte espiritual. Fica então a intenção de um novo programa Medicina e Espiritismo, já com médicos espíritas. E antes de terminarmos, nós gostaríamos de propor o próximo tema, uma vez, até por questões relacionadas com as perguntas que nos foram surgindo acerca deste tema, nós sugeríamos que o próximo programa tratasse do processo reencarnatório. Pode ser. Fica então convidado para a próxima quarta-feira. Até lá, se Deus quiser. Quanto a si, esperamos por si também na próxima quarta-feira, no próximo programa, onde iremos tratar do processo reencarnatório. Até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.